Então, irmãos, eu tenho falado de um modelo de igreja que deveria ser os nossos dias. E eu agora eu passei a lembrar de um versículo que está no livro de Atos, no capítulo 42, diz assim: perseveravam na doutrina, nas orações, na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão dos santos e no partir do pão. E todos os dias acrescentava o Senhor o número de almas que haviam de ser salvas. E nós vemos que ali, meus queridos irmãos, Deus, ele trabalhava e todos tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, em outra tradução, na comunhão do pão, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. 5 pilares. E todos os dias acrescentava o Senhor o número de almas que haveriam de ser salvas. E tinham tudo em comum. E partiam as suas propriedades, vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Esta é a igreja, modelo de uma igreja atuante, perseverante, uma igreja que está na ofensiva e não na defensiva. Uma igreja que só tem portas na frente, não portas no fundo, que mais larga ainda do que a porta da frente. O que quer dizer com isso? Se salva menos pessoas dos que saem, entende? Então aqui nós vimos, que os irmãos, que eu estava falando do ateísmo. Eu tenho um livro aberto, até vou dar uma procurada sobre o deísmo aberto. E vou fazer uma análise mais profunda, pegar alguns pontos. E aí eu venho comentar uma outra hora com os irmãos. Mas nós vemos, que os irmãos, que não é assim, irmãos, que o nosso Deus age. Não é assim que nosso Deus é. Eu tenho anotado aqui algumas referências, eu quero fazer uma observação com os irmãos. Em primeiro lugar, muitas vezes pensamos em Deus como um Deus distante e desinteressado, um ser mesquinho e egoísta. Aqui nós vemos, irmãos, a teologia da Igreja Católica. Irmãos, eu fui católico, apostólico, romano, eu fiz o cursilho, naquela época era 2 anos, eu já estava com a mala pronta para ir para um seminário, só não fui porque eu era filho único, e eu questionei com a igreja quem ia sustentar minha mãe e abrigar. Não me deram resposta. Entre a igreja e minha mãe, eu botei a minha mãe em primeiro lugar. Entre a igreja e a minha família, eu botei a família em primeiro lugar, porque a minha maior discussão dentro da igreja, da instituição pela qual eu servi a Deus 40 anos, a Assembleia de Deus, que eu não tenho nenhuma reclamação, mas na ideia de muitos pastores, principalmente os primeiros, e eu peguei um daqueles que não tinha compreensão ainda da Bíblia, estava no ministério mais anos do que eu. Ele disse: eu já estou há 50 anos, você está no primeiro e já quer me dar conselho? Assim ele me falou.
Eu digo, não, pastor, se em 50 anos você não aprendeu, você não vai aprender mais nunca, porque eu, em um ano de ministério, já tenho esse conceito, e já brigamos já. Eu sou direto, não sou mentiroso, não sou hipócrita. Então ele disse, então você quer me convencer de que Deus em primeiro lugar, a família em segundo e a igreja em terceiro? Eu disse, é isso mesmo que você está pensando. Eu acho que você entendeu em alto e bom som. Se não, ele disse, então você é um. Então, por causa disso, a tua família está. E não. Esse conceito para mim é por causa disso que ele disse que meu pé era muito pequeno, meu pé era muito grande para um calçado muito pequeno. Porque eu não queria aceitar uma opinião, porque é antibíblico. Tem o bíblico, o antibíblico e o extrabíblico. Bom, deixa para lá. Então, aqui nós vimos, irmãos, que muitas pessoas pensam que o Deus é um Deus distante. Sabe por que existia confessionário e sacerdote? Porque Deus estava lá em cima. Aí eu tinha que confessar para o sacerdote vai me levar diante de Deus. A mesma teologia que existia no Antigo Testamento. Também existia sacerdote, e ele confessava para o sacerdote. Eu sei o que é o verdadeiro ofício do sacerdote. Eu estou ensinando pessoas, irmãos, que estão aprendendo a Bíblia Sagrada, estão engatinhando, e também estou ensinando pessoas que já são cascudo, são velhos, careca, desdentado e ainda não aprenderam o conceito da palavra de Deus. Eu não me engrandeço não, irmãos, eu sou humilde diante de Deus, Deus sabe disso, por causa disso estou aqui. Mas é uma realidade que nós não podemos fugir. São conceitos, são princípios bíblicos, caminhos que nós não podemos se desviar. E se nós se desviarmos, assim aconteceu com o povo de Israel, estava dentro da terra prometida a um passo, 40 dias só, que foram os espias e voltaram. Nesses 40 dias foi a desgraça para 38 anos de perda. Quantos anos você quer perder? Quantos anos você quer ficar amarrado numa masmorra como Sansão? Até seus cabelos se crescerem novamente e orar a Deus que morreu com os filhos seus. Você vai ficar com um anticristo, sabia? Se você não mudar os seus conceitos. Eu estou exortando, irmão, em nome de Jesus, amém? Então, aí nós tínhamos que rezar 7 Ave Maria, mais 10 Santa Luzia, sei lá mais o que, esqueci. E mais um Salve Rainha, e um Creio em Deus Padre, não Pai, porque aí misturaram pai com padre, fizeram uma mistureba, botaram na cabeça do povo, que não sabe nem se discernir, o que é um pai biológico, um pai celestial, o que é aí padre quer dizer uma palavra latina, quer dizer pai, ele padre, o meu compadre, o meu segundo pai, o meu pai parceiro, se eu morrer, quando vai batizar uma criança, aí leva compadre. E sabe qual é a responsabilidade, dever do compadre? É que se o pai morrer, ele vai adotar o sobrinho como pai, e como educador, e como sustentador. Você já viu alguém fazer assim? Algum compadre fazer isso? A comadre que se ferra. Pode o compadre casar com a comadre que está viúva. Dar uma alugadinha, fazer um plano B, mas não assumir o filho. Raríssimas exceções. Aqueles que têm um conceito ou um conselho de Deus podem até fazer. Então, muitas vezes pensamos em Deus como um ser distante e desinteressado. É como uma tese que ergueram e eu combati. Eu fiz uma apologia da fé. Eu sou um apologeta da fé. Essa é a minha palavra, esse é o conceito teológico. E diziam que Deus é como aquele sábio arquiteto. Você já viu essa expressão, o sábio arquiteto?
Isso é uma expressão dos maçônicos, que eles têm esse conceito também. Cada um vive como quer. Só que depois vão ter que prestar conta. Isso é problema deles, não meu. Só estou te avisando para você não dar que nem piolho na cabeça dos outros. Eles têm um conceito, meus queridos, e os padres católicos também eram assim. Pode ser que hoje mudaram, mas acho que não. Nunca mais pisei lá dentro, já faz mais de 50 anos. Também nunca mais ouvi uma missa. Que Deus está lá em cima como um relojoeiro que fez um relógio e deu corda para ele, trac, 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 e deixou trabalhar. E virou as costas para o mundo. Até que o relógio estraga e quebra, aí aqueles pelas quais precisam do relógio que se virem para consertar. Por causa disso veio outra teologia, outra ideologia de que a Terra é o nosso planeta mãe, o nosso útero. Até certos pontos sem verdade, mas daí esquecem de Deus. Também os de Baal tinham esse conceito no começo lá em 730 anos antes de Cristo, quando Deus começou a usar o profeta Elias. Mais, foi Isaías 730. Agora esqueci a data. Daqui a pouco alguém me ouve a minha gravação e bota e diz, tem um irmão que já me mandou todas essas datas aí. Obrigado, irmão Cláudio Mírio. Amigo e irmão. Obrigado, irmão. Eu tenho que passar por uma planilha e deixar aqui na frente dos meus olhos aqui para mim não me perder mais. Obrigado mesmo, sinceramente, diante de Deus. E outro irmão ontem me mandou, irmão Nestor, obrigado, irmão Nestor. Eu falei sobre a árvore, que Deus abriu os olhos dos... essa eu não tenho gravado, só tem no áudio. Outra hora explico. E ele me mandou uma referência bíblica. Eu disse, obrigado, Jesus. Sem palavras. Eu sei que ele está ouvindo e está interessado no assunto. Não sei onde que ele foi pesquisar ou ouviu de algum lugar. E só mandou o versículo, não falou mais nada. Mas para um bom entendedor, meia frase basta. Obrigado, irmão Nestor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, querido. Eu sei que você é um assíduo, nos estudos bíblicos. Que Deus seja louvado na nossa vida, amém? Então Deus desinteressado. Por causa disso, Elias diz assim, clama mais alto pelo vosso Deus. Talvez esteja dormindo, foi dar uma passeada. Talvez ele está mal-humorado hoje, que não quer atender vocês. Clame mais alto, grita, berra. E eles se retalhavam, meus queridos irmãos. Desde manhã, era só sangue, se flagelavam todos. E eles olhando, com paciência. Vocês não querem mais clamar ao Deus de vocês? Ou seus naturalistas? Vocês pensam que vocês vão conservar? A Amazônia vai ser conservada? Claro que precisa conservar. Mas que vocês vão ser os salvadores da pátria? Negativo. Tira essa pulga do teu travesseiro, do teu cobertor, ou esse cisco da tua ideia, que diante de Deus não funciona. Olha o que existe o Salmo 127. Até para mim não errar uma palavra, eu vou dar uma procurada na minha Bíblia aqui. Salmo 127, o versículo 1. Se o Senhor não guardar a casa ou a cidade, em vão vigia a sentinela. Às vezes eu confundo aí, porque a minha cachilota já está meio desgastada, mas se eu se lembrar do versículo, já é uma grande coisa pela minha idade. Eu falei Salmo 127, versículo 1 e o 2. O terceiro já é bem outra coisa. Mas tem ligação com o primeiro. 127. Se o Senhor não edificar a casa... Presta atenção. Em vão trabalham os que edificam.
ponto e vírgula. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Capite? Entendeu? Se não entendeu, peça a orientação de Deus e Espírito Santo que Ele te dá. Paulo, melhor, Tiago diz assim, não tem sabedoria, peça a Deus que Ele o dá deliberadamente, mas para as coisas celestiais. Mas se precisar para as coisas materiais e aplicar para as coisas espirituais, Deus dá. Porque lá no Antigo Testamento, também esqueci agora, está em Levítico. Deus deu sabedoria para 2 homens lá fazer a arte e negócio de ouro. Esqueci o nome daquela profissão lá. 2 sujeitos lá do campo. Deus disse assim, me escolhe lá o nome Olisabe, 2 nomes bem esquisitos assim. Se vocês acharem e fazer uma pesquisa, pode mandar também. Eu agradeço em nome de Jesus. Para trabalhar em toda obra de ouro e prata e ferro e cobre e tal, para o meu templo. Eles não sabiam nada. E Deus botou na cachilota deles o modelo certinho como Deus queria. Deus mostrou para Davi o modelo do templo. Só Deus disse para Davi, você faz a maquete, né? O desenho, o projeto, o croquis, entrega para o seu filho Salomão, porque tu não vais construir, cara, caboclo. Entendeu? Deus deu para Noé todas as medidas certinho. Construir a arca, 120 anos. E vocês acham que tem gente que são uns tremendo cabeça frouxa, que diz que não levou 120 anos? Pois se levasse 200, eu acreditaria. Porque para construir uma obra daquela de 3 andares, um homem só com seus 2 filhos, sem esse negócio da inteligência artificial, tudo computadorizado, com guincho e tal, tiveram que ir lá no mato escolher as madeiras, trazer com 1, 2, 3 bois, de certo, arrastando, porque seriam vigas fortes e compridas, madeira de lei, pesada que nossa, tudo grampeado com madeira. Vocês já viram grampo de madeira? Você nunca trabalha de carpinteiro, não sabe nada. Tudo encaixado certinho para ela não... Podia ela virar assim, ó, mas ela não se... Era que nem um balão. Só uma janelinha em cima. E o mais importante é que ele Senhor, está feito. E agora com um guincho lá, de certo, um elefante puxando aquela porta pesada. Plá! Sabe o que aconteceu? Nem bota a tramela, Noé. Eu vou lacrar pro lado de fora. Tudo betumadinho. Nenhum sinalzinho de água. Então, quando eu vou fazer uma casa para mim, eu já fiz várias casas, igrejas também. Como é que é, pastor? É assim, já entendi. Não, mas eu quero que segue o projeto. Tudo bem, pastor. Já sei que está na tua cachilota. Pastor vinha e convidava outros pastores e tal. Quem era o engenheiro? Quem é o carpinteiro? Não tem ninguém aqui, é só o irmãozinho aí que está dando uma mão. Eu apareci que nem um bicho selvagem, já sujo, barbudo. Esse irmãozinho é o irmãozinho. Portanto, que quando era inaugurado, tinha estrutura, irmão, para nunca mais se acabar. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus não é um Deus desinteressado. Deus é interessadíssimo. E Deus também não é um ser mesquinho e egoísta. Eu criei tudo, né? E viu Deus que tudo era bom. Amém? Claro, está escrito assim. Só que falta uma coisa. Falta o homem para usufruir de tudo isso ali. E eu vou fazer um Adãozinho bonitinho, muito bonitinho Adãozinho. Conforme a minha imagem e semelhança. Então, quando você vê um Adão, minha mãe, minha irmã, na tua vida,
Cuida dele. E quando você tem a tua Eva, meu irmão, cuida dela. Minha Evinha. Eu sei que tu gosta de ver ela peladinha. E ela gosta de ver peladão. Pelo Adão. E pela Adinha, tadinha, coitadinha, amadinha. Não pensou bobagem, né? Eu creio que não pensou. Aleluia, Jesus. Então, muitas vezes pensamos em um Deus como um ser distante e desinteressado, um ser mesquinho e egoísta. Deus não é um Deus mesquinho. Deus tem tudo para nos dar. Oh, Jesus. Quando Deus disse, Davi vai construir um templo. Sim, eu não tenho nada. Claro que eu tenho, Davi. Dá a metade que tu tens, o resto deixa o povo dar. O povo deu tanta coisa para o templo, irmão, que sobrou para Salomão construir uma casa, um palácio para ele, que era 3 vezes, 4 vezes mais do que o templo. O templo só tinha um andar térreo. E o palácio de Salomão tinha 3 andares com piscina lá em cima, água térmica, ar-condicionado, tudo de ouro, cobre, de ferro, de prata, de pedras preciosas. 13 anos, o outro durou 7. Deus não é um Deus mesquinho. Deus é um Deus que dá com abundância. O jardim do Éden, irmãos, era abundante. A terra que manava leite e mel era abundante. A casa que Deus, a morada que Deus tem preparado para nós é abundante. E mais uma coisa, Deus não é um Deus egoísta. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele reparte com todos. Dai vós de comer, não temos, Senhor, só a não ser 5 pães e 2 peixes. Então deixa o povo sentar na relva e repartiu. E ainda sobrou 12 cestos. Deus não vira as costas para nós. Isaías 66, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Foi eu que criei todas as coisas. Que lugar tendes edificado para mim? E qual é o lugar do meu repouso? Não existe lugar. Mas eis para quem olharei. Para o pobre contrito de coração e para aquele que treme das minhas palavras. Em nome de Jesus. Glória a Deus.